Seguinte, o tema de hoje é esse, ó, café da manhã, escolhas inteligentes para o ponteiro voltar a descer. Então, como é que a gente pode otimizar essa refeição, que particularmente é uma das minhas preferidas? Na verdade, comer é o meu hobby preferido, né? Assim, comer é uma coisa que me faz feliz. Mas eu não vou mentir, café da manhã é uma das minhas preferidas. Eu adoro, eu acordo feliz pensando que eu vou comer o meu café da manhã. E bom, vamos falar um pouquinho então dos preparos que a gente pode ter nessa refeição. Mas eu queria, claro, em primeiro lugar, relembrar algumas coisas. Queria lembrar para vocês que eu tô aqui, na verdade, olhando. Meu Deus, os microfones estão conectados, tá tudo, não esqueci de nada. Acho que não, hein? Qualquer coisa aí vocês me dizem. Mas eu queria lembrar para vocês algumas coisas. Primeira delas que inscrições abertas para o meu programa Comer e Treinar. Inscrições encerram amanhã. Amanhã não entra mais ninguém, meu amigo. Minha nona turma vai estar fechadinha amanhã, 23h59. Tô ansiosa por esse momento da gente encerrar realmente as inscrições. A minha turma tá fechada e segunda-feira a gente abriu o grupo do Telegram. Eba! Conhecer mais de pertinho vocês, estou ansiosa por isso, já sinto um cheirinho aí de turma maravilhosa, de pessoas interessadas vindo por aí, de pessoas que querem realmente destravar a balança, que estão com sangue no olho, sede de conhecimento. Assim eu espero, hein? Tô com expectativas altas para essa minha nona turma, hein? E eu queria dizer alguns recados para vocês. Primeiro de tudo, compartilhe essa live. A primeira coisa é isso. Galera aí do YouTube, por favor, não só deixa um like, como clica aí em compartilhar essa live. Galera aqui do Instagram, por favor, clica nesse avião de papel para compartilhar. Belinha, quer participar outra vez, Belinha? Belinha, vocês ainda vão continuar bastante tempo comigo lá, viu? Sempre que a gente abre uma nova turma, a gente sempre mantém ali 2 grupos do Telegram em paralelo, no caso esse o da 8ª turma e o da 9ª turma que vai abrir, mas Belinha, você ainda tem bastante tempo, ainda vai faltar bastante tempo para completar esses 3 meses iniciais de Telegram, então nem se preocupe, ainda teremos muito contato diário. E esse contato diário é uma delícia, o grupo do Telegram é muito bacana, realmente ajuda muito. E eu queria aproveitar rapidamente, claro, depois de você ter clicado aqui, compartilhado, ter deixado o seu like aqui, afunda esse dedo no coração, galera do YouTube, deixa um like aí. Eu queria, claro, aproveitar aqui 5 minutos para fazer propaganda do Comer e Treinar. Para, na verdade, ajudar a divulgar para quem, por acaso, ainda não sabe que as inscrições para minha nona turma estão abertas, que amanhã, na verdade, encerra o prazo de inscrição, que o Comer e Treinar é para toda aquela pessoa que quer emagrecer. E o tema da nossa live de hoje tem total relação com emagrecimento, com destravar a balança. Então, fique aí para pegar todas as informações. Mas o programa Comer e Treinar é para quem quer destravar a balança, para quem vem tentando, para quem acha que hipotireoidismo é empecilho, para quem acha que menopausa é empecilho para emagrecer, para quem acha que resistência à insulina é empecilho para emagrecer. E não é empecilho coisíssima nenhuma. Na verdade, pelo contrário, a gente lá no Comer e Treinar vai usar estratégias justamente que ajudam a você a sair da zona de resistência à insulina. Te ajudam a driblar todos esses obstáculos que são colocados aí ao longo da vida, ao longo da passagem das décadas, né? Especialmente quando a gente está ali na fase de menopausa. Tenha certeza que dentro do Comer e Treinar você vai encontrar estratégias alimentares que são eficientes para o emagrecimento, independentemente de você ter qualquer um dos casos que eu acabei de mencionar, tá certo? Não importa se tem hipotireoidismo, não importa se você está na menopausa. Menopausa não é e nunca foi pré-requisito para que a gente não consiga emagrecer, para que a gente deixe de ter um emagrecimento eficiente. Então, sim, é possível. E se você está na menopausa e não está emagrecendo, é porque você não está utilizando as estratégias corretas. Então, eu te convido a participar da minha nona turma do programa Comer e Treinar, tá certo? O que não falta é mulher menopausada na minha turma do Comer e Treinar, mostrando que é possível, sim, emagrecer. Beleza? E, gente, Ju, se o problema tá na barriga, e eu queria falar isso, né, que qual é o público do Comer e Treinar? É para quem quer emagrecer, independentemente do quanto quer emagrecer. E as pessoas confundem às vezes os conceitos, né? Elas falam assim, não, Paula, mas eu já sou magra, eu tenho pernas finas, braços finos, eu sou magra, já é que eu só tenho gordura na região abdominal. Eu não quero emagrecer. Eu só tenho um pouquinho de pochete aqui, mas eu não quero emagrecer. Eu falo, não, mas você quer perder essa gordura? Não, eu quero perder essa gordura, mas eu não quero emagrecer. Eu falo, não, mas entenda. Perder essa gordura
é emagrecer. Emagrecer significa perder gordura corporal. Não importa se você quer perder meio quilo, 1 quilo, 30 quilos. Se você quer perder gordura corporal, independente de onde ela esteja, se é nas costas, se é no braço, se é na barriga, se você quer perder gordura corporal, mesmo que seja pouca, é emagrecimento que a gente está falando. E existem fases, gente, não tem jeito. Se a gente quiser otimizar a perda de gordura, independentemente de ser um pouco de gordura, a gente tem que usar as estratégias corretas, tá certo? E o programa Como Treinar é para você que quer perder gordura corporal, que quer perder a barriguinha, os flancos, a gordurinha aqui do sutiã, é você mesma. Homens, eu sempre falo mais voltado para as mulheres, mas vocês sabem que o programa Como Treinar é para vocês também, né? Que óbvio, a mulherada é o meu principal público, tá certo? Mas já entrou alguns homens aí nessa nona turma, tá certo? Sempre tem homem nas minhas turmas. Gente, o que mais que eu tenho para falar para vocês? É dizer que vocês têm uma garantia, tá certo? Que ela dura 7 dias, então se você entrar, se arrepender. Me arrependi, entrei, me arrependi. Você fala com a gente e pede tchau e seu dinheiro de volta. E queria dizer para hoje, que a partir de hoje, minha equipe liberou parcelamento no boleto. Não sei quantas parcelas são, não sei. Entre em contato com eles. Se você tem interesse em parcelar no boleto, entre em contato com a minha equipe e fale com eles, porque as parcelas no boleto foram liberadas, tá certo? E quanto custa o Comer e Treinar? Custa menos de uma pizza. Por mês, exatamente. Então, se você deixar de, em um final de semana, deixar de pedir uma pizza por menos de R$60 por mês, você entra no programa Comer e Treinar. Não preciso nem dizer que vale muito a pena, né? Vale muito, muito a pena. Então, gente, vamos começar com isso? Vamos começar o nosso conteúdo do o que escolher de maneira inteligente para o ponteiro da balança voltar a descer, para a gente voltar a emagrecer com eficiência, caso a gente tenha travado na balança. Gente, para mim, e eu vou começar já falando que é obrigatório fazer café da manhã. Paulo, do jeito que você está colocando aqui, parece que é obrigatório fazer café da manhã, né? Não é obrigatório fazer café da manhã. Mas se você é do time que curte fazer jejum intermitente, que é uma estratégia possível, é uma estratégia viável dentro do emagrecimento, está longe de ser obrigatório, mas não deixa de ser uma estratégia que pode ser útil para aquelas pessoas que se sentem confortável dentro do jejum intermitente. Eu já vou dizer para você que é melhor você manter o seu café da manhã e você pensar em subtrair o seu jantar, viu? Essa talvez a título fisiológico, a título de ciclo circadiano, a título de tudo, seja que tenha a melhor justificativa e que seja mais interessante para o nosso corpo. Que a gente muitas vezes adiante o nosso café, o nosso jantar, que a gente puxe ele para mais cedo, ou simplesmente que a gente subtraia esse jantar e que no dia seguinte a gente acorde e a gente faça o café da manhã. Só fazer assim, ixi, esqueci de tirar o telefone do gancho. Vai tocar agora até desligar. Sorry, quem é que tá querendo saber, meu Deus? Já consulta essa hora da noite? 8 horas da noite, meu povo, pelo amor de Deus. Deve ser propaganda, não é possível. Vai tocar até desligar, viu, gente? Sorry. Achei que eu me perdi aqui no meu pensamento. O que eu tava falando mesmo? Sim, o que é que... Sim, é obrigatório o café da manhã? Não é obrigatório. A título de círculo circadiano, tô toda presa, cheia de fio. Não posso nem fechar a porta para minimizar o barulho. Acontece, parou. A título de ciclo circadiano, gente, de questões fisiológicas, de oscilações hormonais que naturalmente acontecem no nosso corpo durante o dia e durante a noite, com base nisso tudo, sem dúvida, se eu tivesse que escolher qual seria o melhor momento para eu minimizar a minha ingestão, muitas vezes até para eu suprimir a minha ingestão, esse momento seria mais à noite. Eu deixaria o meu café da manhã lá intacto. Então, mas é necessário? Eu preciso? É obrigatório eu fazer o café da manhã? Não, já digo que não. É totalmente possível e muitas pessoas, na verdade, não gostam, não têm hábito, não têm fome nesse momento. E se muitas vezes esse é o seu caso, você pode sim testar, suprimir o café da manhã. Simplesmente não fazer essa refeição e distribuir os seus alimentos dentro de uma janela de alimentação menor no seu dia, a partir do almoço. Isso é possível? É. Isso pode te ajudar no processo de emagrecimento? Até certo ponto pode. Mas sem dúvida é um momento que talvez teria mais lógica da gente comer. É esse período da manhã, digamos assim, né? Mas que pode começar no almoço. Observe que não tem regra. Essa é a mensagem. Não existe regra, tá certo?
Mas considerando que esse café da manhã vai existir, então, quais são as melhores escolhas para eu trazer para ele se eu estou travada na balança? Se eu quero de fato emagrecer? Quem assistiu, quem acompanhou a Semana de Strava Emagrecimento, já sabe, né? Quem acompanhou a Semana de Strava Emagrecimento já sabe o que é que a gente deve priorizar na nossa alimentação. A gente tem que priorizar as nossas fontes de proteína e até certo ponto maneirar com inteligência e bom senso. E é isso que o programa Comer e Treinar te ensina a ter. Bom senso. O programa Comer e Treinar te ajuda a que você amadureça e desenvolva o seu bom senso. Porque, na verdade, bom senso dentro de escolhas alimentares com o objetivo de emagrecimento, você desenvolve como? Quando você conhece os alimentos. Quando você entende o que é fonte de quê e você entende como deveria ser a montagem do seu prato. Aí você começa a aflorar mais o seu bom senso. Quando eu explico um pouco da metodologia que eu uso dentro do programa Comer e Treinar, que é otimizar a proteína e até certo ponto escolher entre trazer um pouco mais de carboidrato para a refeição ou trazer um pouco mais de gordura. Pode trazer muito pouco dos dois? Pode, mas vira aquela dietinha chata cá entre nós, né? Como eu dou sempre de exemplo, vira tilápia com brócolis no vapor. E eu acho que isso não agrada muito a maioria das pessoas. Se te agrada, é uma possibilidade, tenha certeza, você vai deslanchar no seu emagrecimento. Porque isso é uma alimentação com boa quantidade de proteína e muito baixo teor em nutrientes energéticos. Então isso potencializa o emagrecimento? Podemos dizer que sim. Isso vai provavelmente ser, né? Eu vou conseguir aderir a isso por muito tempo? Só se você for um ET e gostar disso por muito tempo, porque para mim isso daí é meio sofrido, até certo ponto é meio sofrido. E a gente sabe que com muito sofrimento a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente aguenta por um curto período de tempo. Depois, meu amigo, sustentar muito sofrimento não dá não, ninguém aguenta. Então, gente, para não ter muito sofrimento envolvido, o bom senso ele vai ser desenvolvido nesse nível. Um pouco de gordura, ou um pouco mais de gordura, um pouco mais de carboidrato, ou um ou outro. Não vou exagerar muito dos dois. E até certo ponto esses conceitos parecem ser muito confusos, mas quem é meu aluno do Comer e Treinar, pega a manha. Ele rapidamente, depois de muito entender, muito praticar, muito ver, tanto me ver falando sobre os alimentos, quanto ver a Aninha falando sobre os alimentos, vai entendendo. Ver tanto na prática ali os exemplos e os comentários sobre esses exemplos que ele vai incorporando e vai entendendo e vai ganhando o meu raciocínio mesmo, o raciocínio que o nutricionista teria ao avaliar um prato. E é esse nível de raciocínio que você precisa desenvolver para que fique suave, para que suas escolhas sejam naturais, orgânicas, de buenas e que você consiga construir um prato verdadeiramente gostoso, que você curta colocar na rotina. Quando você, já sabe, né? Quando você curte a sua rotina, quando você gosta tanto quanto da sua rotina, tanto quanto você gosta da sua exceção, você encontrou. Você encontrou a chave para o sucesso. É isso que a gente precisa. A gente precisa amar a nossa exceção e amar tanto quanto a nossa rotina. É aí que o negócio vai para frente, gente. Entendendo que é isso, assim, vigilância é uma coisa que a gente vai ter que ter mesmo para o resto da vida. Bom, mas nesse caso, então, de priorizar a proteína e maneirar na quantidade de carboidrato e gordura, o que seriam boas escolhas para trazer para o nosso café da manhã, né? Diga aí, Paulo, o que é que tem cara de café da manhã? O que é que tem cara de café da manhã e que eu posso trazer para o meu café da manhã que tem essas características? Primeira coisa que eu botei aqui, na verdade, que não é nem rico em proteína, é café. Se você gosta de café, tem gente que não gosta, né? Mas se você gosta da bebida café, comprovadamente, café auxilia no aumento da saciedade. Café é uma bebida que traz saciedade. Tanto café descafeinado também, tá? Então você vê que não tem aparentemente muita relação com a cafeína. Mas a bebida café como um todo é algo que contribui para a nossa saciedade. Então é inteligente, se você quer emagrecer, você trazer a bebida café para participar do seu café da manhã. Porque ele é uma bebida totalmente isenta de calorias, e isso eu estou considerando um café preto, puro. É isenta de calorias, porque, claro, no momento que a gente começa a colocar leite, açúcar, a gente está adicionando, né? Carboidrato, gordura,
Calma que eu vou chegar lá no leite, que eu sei que um monte de gente, mas peraí, eu vou ter que tomar café puro, não posso tomar café com leite. Calma, vou dizer. Mas falando da bebida café puro, para quem curte, poxa, isenta de calorias, vai contribuir com cafeína, que aparentemente tem aí um efeito interessante no leve aumento ali do meu metabolismo, né? É interessante, aumenta a lipólise, que é a quebra da gordura. Até certo ponto é interessante, vocês sabem que aumentar a quebra não necessariamente significa aumentar a queima, vocês já sabem isso. Mas bom, aumenta a quebra e vai me dar saciedade, até certo ponto pode ter ali um aumento no metabolismo. Super interessante. Super interessante. Paula, mas eu odeio café puro. E o café com leite? Eu vejo sempre essa galera magra aí tomando só café puro e aí eu não gosto. Gosto de café com leite. E aí? É uma possibilidade também, gente? Você vai botar um pingo de leite ali? Claro, se você é do tipo que bota 300 ml de leite e pinga o café, calma, aí tem bastante leite. Leite, pense no leite integral, ele é um alimento bem nutritivo. Ele é um alimento que ele, por natureza, apresenta carboidrato, gordura e proteína. Então, se você gosta de uma boa quantidade de leite, boa parte dos carboidratos e gorduras virão aí desse leite. Então, o que eu diria para você não tem problema leite durante o emagrecimento. Se você não tem qualquer tipo de alergia, intolerância, qualquer coisa que contraindique o uso, não tem problema nenhum. Mas entenda que ele é um alimento que ele vai ter os dois nutrientes energéticos, carboidrato e gordura. Então, traga um pouco de leite para participar do seu café. Um pouco. 50 ml, um copinho de café é suficiente? Leite em pó, uma colherinha de chá de leite em pó é suficiente? Só para dar aquela quebrada no café, né? No amargor ali? Ótimo. Pouquinho de leite, não vai ter problema nenhum. Traz o leite para participar do seu café. De buenas, isso vai tornar o seu café da manhã muito mais gostoso, muito mais interessante para você. Por que eu vou abrir mão disso? Por que eu vou tomar o meu café parecendo um pesadelo se com um pouquinho de leite, um tico de carboidrato e gordura, eu torno essa experiência muito melhor para o meu paladar? Vá fundo, meu amigo. Eu sou a favor de trazer um piquetinho de leite sem problema nenhum. Tá certo? Então, primeira coisa é traga café para participar. Segunda coisa que eu coloquei aqui na minha listinha, que eu anotei tudo para não esquecer nada. Faça ovos. Você já sabe, né? É óbvio que eu ia falar deles. Claro que eu ia falar de ovos. Você já sabe que eles são... Olha, carta marcada ali, ovo, engraçado que eu resgatei. Podia até ser de antes. Com certeza de antes estaria exatamente igual, mas eu resgatei uma foto, acho que foi hoje, né? Tinha lá nos arquivos dos stories, né? Arquivos dos stories de 2018. Em 27, acho que foi ontem, 26. Em 26 de maio de 2018, qual era o meu café da manhã? Café preto, na época até era preto, eu voltei a tomar leite recentemente, mas na época até estava preto. Café preto com banana da terra, ovos mexidos, mamão. Qualquer semelhança com o que eu fiz ontem não é mera coincidência, isso se chama constância. Constância. E talvez se pegasse uma foto do meu café da manhã há 8 anos atrás, provavelmente seria algo parecido com isso também. Então eu realmente amo trazer ovos, uma porção de fruta ou raiz para o meu prato e mais uma porçãozinha de fruta ali, uma fruta diferente para eu finalizar o meu café. É assim que eu me habituei a fazer e eu amo essa rotina. Então para mim não importa se é sábado, domingo ou segunda-feira. Meu café da manhã vai ser algo bem parecido com isso. E é por isso que eu digo, gente, é quando a gente gosta da nossa refeição que a gente automaticamente traz isso para o piloto automático. Traz isso para algo constante. E é com a constância que a gente, constância nos bons hábitos, obviamente, que a gente chega longe em termos de composição corporal. Então, se você quer um dia chegar no auge da sua composição corporal, não só é interessante que você esteja mantendo, claro, uma rotina boa de treinos, mas também que você seja uma pessoa constante nas suas escolhas alimentares, nas boas escolhas alimentares. E você vai conseguir isso quando você encontrar uma fórmula que você verdadeiramente ame. E claro, eu posso variar essa fonte de carboidrato com diversas outras. É para ser sempre banana da terra? É para ser sempre um pedaço de aipim, mandioca ou batata doce? Não, isso é porque eu sou nordestina e isso faz parte
do meu hábito. Então isso não é forçado para mim fazer isso. Ah, mas se eu fosse daqui, por exemplo, né, daqui de São Paulo, que pão é a escolha prioritária para o café da manhã, como na maioria do mundo, né? Poderia ser uma fatia de pão, um pão de boa qualidade, com uma fonte de proteína. A questão é essa. Eu trouxe aqui, como logo depois do café, eu trouxe aqui ovos, porque, gente, ovo é uma excelente fonte de proteína. E entenda o raciocínio para destravar a balança. Otimize a proteína, traga um pouco de carboidrato ou gordura para participar. Poderia ser cuscuz, poderia ser um pouco de tapioca, que eu não vou dizer nenhuma tapioca, a não ser que seja uma tapioca que você pega uma frigideira piquititica para fazer uma tapioquinha e aí botar seus ovos em cima. Poderia ser uma crepioca, por exemplo. Poderia ser uma fatia de pão de boa qualidade. Poderia ser qualquer fonte de boa qualidade de carboidrato, mas você só vai lembrar que quanto mais farináceo for, quanto mais derivado de farinha for, mais concentrado é esse alimento em carboidrato, menor tem que ser a porção dele. Então, enquanto eu poderia comer 100 gramas de mandioca, a mesma concentração que eu vou ter de carboidrato em 100 gramas de mandioca, eu vou ter em 50 gramas de pão, na metade do volume. Então, muitas vezes, se eu quero colocar 50, 70 gramas de mandioca no meu prato, isso vai significar uma fatia de pão, 25 a 30 gramas de pão. Então, observe que em termos de volume, sempre o alimento bruto, a gente vai poder abusar um pouquinho mais do volume do que se fosse isso na forma de uma farinha, porque a farinha necessariamente uma farinha derivada de um alimento fonte de carboidrato, como é o caso de um cuscuz de milho, de uma tapioca, polvilho, farinha de trigo, ele vai ser muito mais concentrado do que o alimento bruto cozido, que deu origem a ele, como é o caso de tapioca versus aipim cozido, mandioca cozida. Eu vou poder comer mais, se eu comparar 100 gramas de aipim cozido versus 100 gramas de tapioca, eu tenho muito mais carboidrato na tapioca, tá certo? Então farinha a gente tem que usar com muito critério, entendendo que a gente vai ter que reduzir a porção. E ok, se eu me dou por satisfeita com isso, ótimo, essa é uma real possibilidade. Seguinte, gente, perguntas do YouTube, vou tentar ver daqui a pouco, tá certo? Perguntas aqui no Instagram, deixa na caixinha de perguntas. Eu não vou responder a nenhuma pergunta aqui, eu vou usar os 15 minutos finais de live para responder as perguntas que estiverem aqui nessa caixinha, tá bom? E não precisa comer ovo puro. Tem gente que pensa, mas poxa, me dá uma tristeza pensar num café da manhã que é um copo de café puro com 2 ovos mexidos, 3 ovos mexidos. Isso me dá uma tristeza, mas quem disse que precisa ser assim? Por que vai comer só ovo puro mexido? Eu também, nem eu gosto. Nem eu que sou fã de ovo. Você me dá um prato que só tem ovo mexido, eu vou falar, tá, mas peraí, mas uma frutinha não rola não? Um negocinho assim pra dar uma quebrada nesse ovo? É só ovo mesmo? Até eu, a louca do ovo, vou te perguntar isso, meu amigo, se você me der um prato que só tem ovo. Então não, a gente não precisa só comer ovo, a gente pode trazer um acompanhamento para fazer, ou pode até mesmo usar o ovo de maneira mais criativa. Quero convidar todos vocês a entrar no meu canal do YouTube para ver a receita do bolinho proteico de micro-ondas. Sensacional! Receita excelente para você usar um ovo e não ficar com cara de ovo. Olha que coisa maravilhosa e super proteica, viu? Essa receita é top, viu? Pode ser usado no café da manhã, lanche, pós-treino. Pode ser usado tudo isso. Então traga ovo. Ovo pode virar pizzalete, pode virar crepioca, pode virar muffin, pode virar pão de frigideira, pão de micro-ondas, bolo de micro-ondas, pode virar um monte de coisa. Ovo é o alimento mais versátil desse mundo. Então traga ovos para participar. Tá certo? Tem estudo, gente, mostrando, comparando, uma comparação assim. Bom, é uma comparação justa. Eu ia falar que não é justa, mas é justa assim, né? Comparando, pegou um grupo de mulheres e botou assim, ó, quantidades isocalóricas, ou seja, a mesma quantidade de calorias. Pediu para as mulheres comerem um tipo de pão e pediu para essas mulheres comerem depois, né, o mesmo número de calorias, só que na forma de ovos. O objetivo foi ver o quanto isso influenciava na saciedade ali ao longo do dia, né, ao longo da manhã. E definitivamente eles viram que ovos versus a mesma quantidade de calorias de pão, ovos versus pão, o ovo fez com que as mulheres escolhessem naturalmente que elas reduzissem o consumo calórico delas ao longo do dia, versus comer a mesma quantidade de calorias na forma de pão, que fez com que elas tivessem um consumo calórico ao longo do dia maior. Então,
as escolhas que a gente faz no nosso café da manhã, definitivamente, elas vão ter um impacto positivo ou negativo nas nossas escolhas alimentares ao longo do dia. E é por isso que às vezes eu sou perguntada assim, Paula, mas de manhã eu não tenho muita fome. Eu tenho um pouquinho de fome, não tenho muita fome. Então, assim, por mim eu comeria só uma fruta, ou só um pãozinho mesmo, alguma coisa assim pequena, só uma fonte de carboidrato. Mas e aí, isso faz mal? Entenda, não é que faz mal. Olhando ali, eu poderia só comer uma fruta no meu café da manhã? Poderia, e ainda assim emagrecer, ainda assim ter um bom resultado de emagrecimento? Poderia, com certeza. Uma fruta não tem muitas calorias, é basicamente fonte de carboidrato, uma fruta doce, mas não tem muitas calorias. Então eu posso fazer isso e ainda assim emagrecer? Com certeza você pode. Mas esse estudo até dá essa noção pra gente que talvez sem nem querer, sem você nem saber, nem perceber, o fato de você escolher algo que é basicamente fonte de carboidrato para pertencer a essa refeição faz com que naturalmente as suas escolhas ao longo do dia não sejam as melhores para o seu emagrecimento. Você entende? Então, por isso que usar esse raciocínio, né, que eu ensino dentro da metodologia do programa Comer e Treinar, de priorizar as fontes de proteína e associar em menor proporção carboidrato ou uma quantidade a mais de gordura, isso faz com que naturalmente as suas próximas escolhas elas tendam a ser mais favoráveis para o emagrecimento. Certo? Então pense sempre nisso. Traga os ovinhos para participar de maneira criativa, se você não é o tipo de pessoa que curte o ovo mexido ou cozido ali de manhã. Pode trazer ele em outras formas, tá certo? Então, pizzalete, crepioca, muffin, pão de frigideira. Ó, meu próximo vídeo que eu vou gravar é de um pão de frigideira mega prático, viu? Com ovinho e aveia apenas. E fica dele, viu? Cria aquela crostinha, vou ensinar tudo, hein? Próximo vídeo que vai pro YouTube. Vocês estão gostando dessas receitas do YouTube? Eu tô adorando fazer e gravar para vocês, tô adorando. A próxima dica que eu botei aqui, peraí, antes de dar essa próxima dica, rapidamente, uma parada para relembrar que amanhã encerram as inscrições para o programa Comer e Treinar. Amanhã acabou! E a minha 9ª turma vai estar formada, vai estar de carinha, ó, toda fechadinha, linda, para a galera que estava perguntando sobre a possibilidade de adquirir o Comer e Treinar, se inscrever, mas quem não tem um cartão de crédito quer parcelar no boleto. Hoje abriu a possibilidade de você parcelar no boleto. Entre em contato com a minha equipe para falar com eles. Se você quer aprender toda a metodologia do programa Comer e Treinar, você quer saber tanto quanto eu, porque acredite, viu? Os meus alunos saem dos 3 meses, eu vou ainda fazer esse diabo desse diploma que eu falei, porque eles saem sabendo tanto quanto eu. E não é pressão. E não é pressão, sério. Só quem é meu aluno aí sabe que o nível de informação trocada ali dentro do Telegram, dentro das videoaulas, dentro do e-mail, para quem prefere tirar dúvida por e-mail, é alto nível. É alto nível a informação. Então, venha para minha 9ª turma. Larinha falando, corre gente, melhor investimento. É mesmo, eu sou suspeita, mas Lara não é suspeita não. Lara é minha aluna do Comer e Treinar, 7ª turma, maravilhosa. Vamos nessa, inclua queijos. Próxima dica, inclua queijos. Queijos são uma boa possibilidade, a gente só tem que tomar um cuidadinho com queijo, porque queijo é um alimento fácil da gente exagerar. Queijo é um alimento muito fácil da gente chutar o pau da barraca. Dá vontade de sentar, eu pelo menos tenho isso, não sei você, dá vontade de sentar do lado de uma meia lua de queijo e ficar comendo, né? Beliscando muitas vezes e ali trabalhando. E queijo é algo que tem uma potência de sabor muito grande, muito. Então, se bobear, a gente acaba exagerando no consumo calórico através dos queijos, principalmente se eles forem queijos gordurosos, né? Os queijos que são mais amarelos, que são mais derretíveis, eles acabam tendo mais gordura que proteína. Na proporção deles, quando você pega a tabela nutricional deles, observem que eles têm geralmente mais gordura que proteína. E por isso eles são bem calóricos. Por isso, em uma quantidade pequena, você tem um montante grande de calorias. Então, assim, queijo, sem dúvida, é uma maneira da gente agregar proteína à nossa alimentação, mas a gente só tem que ter cuidado com os tipos de queijo e as respectivas porções que a gente traz. Todos os queijos são válidos. Você fala assim, vem ela dizer de cottage. Claro, eu vou falar de cottage mesmo. Mas, na verdade,
Gosta do mussarela? Do queijo coalho? Do queijo gorgonzola? De qualquer um. Todos valem a pena, todos são dignos de fazerem parte da nossa rotina. O grande ponto só, a grande sacada que a gente tem que ter é que quanto mais gorduroso for esse queijo, melhor que menor seja a porção dele. Então, se ele é um queijo mais gorduroso, eu vou ter mais parcimônia na quantidade que eu vou consumir dele no meu dia. Já os queijos que são bem fresquinhos, bem brancos, bem aguados, óbvio, boa parte do peso deles é de água. Enquanto um queijo amarelo duro, não necessariamente duro, tá? Mas enquanto um queijo amarelo, né? O gorgonzola, por exemplo, que é bem gordinho, o próprio mussarela, Minas padrão, enquanto um queijo amarelo, ele tem muito pouca água na composição, ou seja, basicamente todo o peso dele é de proteína e gordura. Um queijo branco, ele tem proteína e gordura, mas boa parte do peso dele é de água. Consequentemente, água, que não tem caloria nenhuma, água. Consequentemente, a porção que a gente poderia escolher, sim, claro, é um pouco maior. Então, se eu falo de queijo cottage, dá pra gente usar ali, 70 gramas de cottage. Já se eu falo de um queijo gordo, como é o caso de um espetinho de queijo coalho, né? Vamos falar de queijo coalho, minha querida Eriquita, tá aqui. Ama um queijo coalho. Se eu falo de queijo coalho, queijo gordo, tem mais gordura que proteína na composição. Um espetinho tem 60 gramas. E eu vejo às vezes gente comendo assim, 2 espetinhos de vez. Rapaz, cada espetinho desse tem umas 200 e pouca calorias. Você acabou de botar 400 calorias pra dentro. Eu espero que você esteja bem saciado, viu? Porque foi gordura pra caramba aí pra dentro, hein? Foi bastante proteína, mas também foi gordura pra caramba. Então eu espero que você esteja saciado. E muitas vezes o queijo traz tanta potência de sabor que a depender da pessoa até só aguça, né? Fala assim, comeria agora alguma coisinha assim a mais, assim, né? A pessoa termina de comer 2 espetos de queijo coalho e ainda comeria alguma coisa a mais. Então, cuidado com o queijo nesse sentido, tá bom? Porque às vezes o queijo só dá aquele comichão na gente, só torna a refeição ainda mais interessante, para deixar a gente com um gostinho de quero mais na boca. Então, queijo é pra mim, o amarelo principalmente, é para trazer um tchan, um brilho para a refeição, sabe? Para trazer um negocinho mais gostosinho ali. E o branco já, ele pode muitas vezes entrar numa quantidade maior e, consequentemente, até como entra num volume, numa quantidade maior, automaticamente, às vezes, até já dá uma saciadazinha a mais. A gente pode fazer algumas combinações, usar o queijo cottage, por exemplo, como se fosse um iogurte, sabe? Trazendo um pouquinho de geleia ali para participar. Pouquinho de geleia. Mas geleia não é açúcar. Um pouquinho de geleia, 100%, fruta. É que nem eu falei do leite no café, pouquinho, não tem problema nenhum. Esse bom senso na hora de determinar as porções é isso que leva a gente adiante. É isso que faz a gente entender que não existe um alimento que a gente não possa, que seja proibido durante o emagrecimento. E isso realmente impulsiona a gente adiante, tá bom? Então, vocês precisam desenvolver esse bom senso no ato de selecionar o tamanho da porção das coisas que vocês colocam. Uma colher de café é exagero, né? Vai, de chá. Uma de chá, cheia, uma de sobremesa. Você é mais boazinha, uma de sobremesa. Não tem muito. Uma colher de sopa, se eu não me engano, de geleia tem 12 gramas de carboidrato na média. Uma de sobremesa vai ter menos. Qual é? Menos de 10 gramas de carboidrato? Tá valendo. Tá valendo para uma refeição, tá show. Para uma refeição pequenininha, tá show. E a depender, claro, do que você estiver colocando, se você estiver agregando mais gordura, claro, aí mais parcimônia você vai ter que ter na adição da sua geleia. Então, muitas vezes vai ser uma colherinha de chá mesmo que você vai colocar. Mas, pô, já dá um toque, né? Pra mim, uma colherinha mesmo que de chá, de geleia, já dá um tchan na refeição, né? E é isso, gente, é entender que às vezes a gente não precisa de tanto, não. Para dar um tchan, às vezes a gente pode botar com uma pouquinha coisa, já dá um tchan bem gostoso. Certo, gente? Outra coisa, claro, inevitavelmente, quando o assunto é proteína, especialmente ali para o café da manhã, muitas pessoas não gostam de ovos, é muito comum, a título aqui de consultório, aqui na Clínica Você Bem, eu recebo muitos pacientes que não gostam de comer ovos pela manhã, é bem comum. E automaticamente o pensamento já vai em tentar trazer outras fontes de proteína que não sejam ovos ou que não necessariamente sejam ovos com cara de ovos, porque às vezes a pessoa até come ovo, mas não gosta do ovo mexido, do ovo cozido, aquele ovo com cara de ovo. Mas a gente trouxe ele numa preparação, sendo parte da proteína da dieta, mas desconstruído, né? No formato de muffin ou alguma coisa assim.
Às vezes até a pessoa curte a ideia. Aí a grande questão é você ter organização para fazer essas receitinhas e deixar ali à mão, seja no congelador, na geladeira, enfim. Mas é impossível não lembrar dos laticínios. Então, para mim, os laticínios, eles acabam virando uma opção muito boa e prática. Então, eu falei dos queijos, né? Trazer principalmente, se for em maior quantidade, os queijos brancos. Mas o iogurte, eu acho o iogurte sempre algo válido, mas vamos só se atentar à qualidade desse iogurte, tá certo? Então, o iogurte natural de preferência. Ai, Paulo, mas eu odeio aquele iogurte azedo. Esse é o iogurte natural que você fala aí que só tem 2 ingredientes, é azedo, não gosto. Não tem problema, você traz alguma coisa para quebrar o azedo do iogurte. Pode ser a própria colherinha de geleia, poderia ser, ou pode ser melhor ainda do que uma colher de geleia, pode ser uma fruta picada, né? Porque a fruta não só vai trazer a frutose que a geleia também vai trazer, mas vai trazer volume para sua refeição. E aí eu vou pensar em qual fruta? Quais frutas? Aquelas que são mais aguadas, preferencialmente, porque se elas são doces, mas elas têm uma boa quantidade de água, que nem o peso do queijo branco que eu falei lá, boa parte do peso dela é água e não carboidrato, é diferente de uma fruta que é menos aguada, consequentemente que concentra mais o carboidrato. Então eu poderia pegar meio mamão papai, ó, destruir, eu adoro fazer isso, destruir um mamãozinho inteiro e jogar o iogurte assim por cima, ó, dá uma mistureba assim, ó, a cara fica horrorosa, mas poxa, eu acho uma delícia, né? Mas é questão de gosto. Uma outra coisa que dá pra fazer também, ó, dica aí pra quem tem uma whey protein em casa e curte essa ideia, né? Eu particularmente gosto muito de fazer essa ideia, que é pegar um copo de iogurte natural e misturar meia dose de whey ali dentro. O que é que você está fazendo? Você está adicionando um bom adoçante, por isso que é importante que você escolha uma whey que tenha um adoçante de qualidade, stevia, de preferência, compra uma 100% stevia. E é como se estivesse adicionando stevia, no caso, né? Na sua whey protein, adicionando um adoçante natural para quebrar o sabor azedo. Mas junto com essa whey protein, que a ideia não é vir só adoçante, né? Senão você usa direto o adoçante, mas a ideia é que você incremente o teor de proteína desse iogurte. Então você pode meio que fazer um 2 em 1. Você adiciona a sua whey protein, que vai dar sabor ao iogurte. Então se você tem uma whey sabor chocolate, né, porque é feita lá de cacau e stevia, você já está agregando não apenas sabor, mas também mais proteína à sua refeição. E como vocês sabem, essa balança da proteína versus energia versus carboidrato e gordura é essa balança que a gente quer inverter para destravar a balança. Pode ser o kefir também, pode ser o iogurte de kefir, com certeza, bem mais rico em probiótico, muito interessante. Tá certo? Então, whey protein é uma possibilidade para você incrementar, para você quebrar o azedo desse iogurte e ainda incrementar mais de proteína. E na verdade, até essas proteínas do tipo whey protein, proteína vegana, né, ou vegetariana, o beef protein da vida que existe hoje, existem esses isolados proteicos de várias fontes alimentares diferentes. Todos eles podem ser interessantes. A ideia é que você veja a lista de ingredientes. Para mim, isso é o mais importante desses suplementos proteicos. Mas eu, particularmente, não é obrigatório. Não. Quem viu aqui a minha entrevista aqui com minha querida Andréia, da minha 7ª turma do Comer e Treinar. Andréia, em 5 meses de programa, mais ou menos, ela está caminhando para perder 23 quilos. Ela já perdeu mais de 22 quilos, de maneira assim, muito consistente, lindo. Tá aqui gravado, assim, sério, assiste. Tá na dúvida de entrar para o Comer e Treinar? Assiste a live que eu fiz com a Andréia e a live que eu fiz com minha querida aluna Célia também. Então, as duas aqui, eu fiz antes de ontem e ontem. Andréia não tem whey protein em casa. A Andréia perdeu 23 quilos sem usar whey protein. Então, é obrigatório? Não. Na verdade, gente, essa é a grande beleza, na verdade, do processo. Nada é obrigatório. Tudo depende. Tudo depende. Precisa tomar café da manhã? Não. Pode fazer jejum? Pode. Depende. Depende de quem é você, depende de como é a logística do seu dia. Depende. E é por depender de tanta coisa que eu te convido a fazer parte do programa Comer e Treinar, para que você me tenha ali junto com você, para me contar do seu dia, para que eu possa te orientar, te auxiliar a fazer as melhores escolhas, sabendo quem você é, sabendo como é o seu dia. Sempre que eu sou perguntada lá no grupo do Telegram, não, mas eu posso isso, eu falo, pera, no seu dia tem isso? Quantas refeições você tem feito? Como é que tá isso? E aquilo? E o seu nível de treino? Depois que a pessoa me responde tudo isso, aí eu falo, é interessante fazer isso que você me perguntou.
Nunca vai existir uma resposta de bate-pronto. Nunca. Porque tudo depende de 1 milhão de fatores. Então, dentro do grupo do Telegram, dentro do e-mail, dentro da minha relação, da nossa relação que a gente vai construir dentro do programa Comer e Treinar, tenha certeza que eu vou conseguir te ajudar de maneira um pouco mais personalizada, tá certo? Na verdade, os canais de comunicação dentro do Comer e Treinar servem para dar um pouquinho mais de personalização ao processo, porque é óbvio que a gente está falando de um produto digital. Não existe personalização, a gente está falando de um produto digital. As coisas que estão ali gravadas, registradas em cardápio, não foi personalizado para você, eu não te conheço ainda, mas eu vou te conhecer. E via e-mail e via grupo do Telegram, eu vou conseguir te orientar para trazer mais personalização ao processo, tá certo? Então é isso que propõe o programa Comer e Treinar. Cara, se você está travado na balança, não tenha dúvidas, esse programa é para você. Assiste as minhas últimas lives com Andréia e com Célia. São 2 exemplos até bem diferentes de pessoa. Na verdade, as duas já testaram de tudo, na verdade. As duas já testaram de tudo. Ambas não têm tempo para nada. Ambas tendo um excelente resultado. Uma da minha 7ª turma, então Andréia já tem um pouquinho mais, já perdeu 22 quilos. E Celinha da minha 8ª turma, essa turma que ainda está em curso, 1 mês e meio ainda de turma, ainda tem muito Telegram pela frente, minha turma 8, não sintam saudades ainda não. Beleza, gente? Seja organizado. 15 minutos. Tinha anotado umas outras coisas aqui. Pera aí, vou primeiro aqui no Instagram, daqui a pouco eu vou lá no YouTube e vamos ver se eu consigo responder. Kari aqui, mussarela de búfala, Nutri Indica, indico. Eu indico todos os queijos sem exceção, Kari. Carol, que está na minha 9ª turma, que eu já tô ligada. Fazer geleia de morango em casa é uma boa opção? Claro, sem pôr açúcar ou adoçante. Excelente opção, Carol, que aí seria a tal da geleia 100% fruta, né? Ela é só fruta e nada mais. A indústria até costuma, nesses casos, adicionar um pouco de suco de maçã, porque ele tem pectina e ele também vai trazer mais dulçor, digamos assim, especialmente se a gente pega frutas vermelhas, né, como é o caso de morango, enfim, essas frutinhas que elas tendem a ser até mais ácidas que doces, mas é totalmente possível, Carol, na verdade é maravilhoso, essa seria a melhor opção de todas, né? De novo aqui, Carol, eu sou intolerante à lactose. Claro, é minha aluna, é óbvio que eu vou dar uma moral a mais pra ela. Sou intolerante à lactose, comprei uma cápsula nova pra minha cafeteira que tem leite de coco com... Ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo ler essa pergunta inteira. Ai, não foi inteira, Carol, não sei o que você quis perguntar no final das contas. Conceição, estou amando essas receitas. O bolo proteico que você postou ontem, eu testei ontem mesmo, amei. Ai, que bom, Conceição, fico feliz mesmo. Opa, essa pergunta é boa. Joel, quantos ovos posso comer ao dia? Joel, é o tal do depende que eu acabei de falar. A quantidade de ovos, na verdade, tem mais relação com a quantidade de proteína e gordura que a gente deve comer por dia do que necessariamente com a quantidade de colesterol. Na verdade, se fosse pela quantidade de colesterol que as diretrizes indicavam aí, 1 por dia já quase ultrapassaria o que a gente deveria ter de colesterol. Então, hoje a gente já sabe que aparentemente o colesterol que a gente consome nos alimentos não influencia tanto assim o nosso perfil sanguíneo de colesterol. Então, nesse caso, tem uma parcela pequena da população que sim, tá? Que influencia. Então, às vezes, se é o seu caso, você viu que o seu colesterol começou a subir muito depois que você começou a trazer mais ovos para a alimentação, teste, reduzir e faça os exames e veja se reduz. Se sim, é porque você é mais sensível à absorção desse colesterol. Mas se não, depende quantos, não sei, 5, 6, 8, 10, não sei, depende de quanto de proteína e gordura você deve consumir no dia de acordo com o seu objetivo. Opa, excelente pergunta, Eliette. Paulinho, queijo branco não teria muito carboidrato? Sem dúvida, Eliette, queijo branco tem mais carboidrato que o queijo amarelo. O queijo amarelo é isento de carboidrato, né? Ele tem 0 de carboidrato, 0 de lactose. Porque a bactéria, o tempo que ele ficou ali fermentando, que ele ficou ali paradinho na prateleira, a bactéria consumiu toda a lactose que estava ali. O branco é um queijo fresco, então ele naturalmente vai ter um pouco mais de carboidrato. A grande questão é, quanto na porção? 3 gramas? 4 gramas? E aí a pergunta que eu te faço, Eliette, é 3 gramas de carboidrato, 4 gramas de carboidrato é muito? É muito relativo a quê? Se for tipo entre os queijos
É muito. Se um tem 0, o outro tem 4, é muito, né? Considerando a porção de 30 gramas. Mas se é para o seu dia, 3, 4 gramas de carboidrato, isso é muito? Isso é um empecilho para alguma coisa, para o seu emagrecimento, para qualquer outra coisa? Então eu não faria essa leitura, que tem muito carboidrato, até porque muito ou pouco depende, né? Depende do quê? Mas considerando em um dia o quanto eu aconselho de ingestão de carboidrato para os meus pacientes e alunos, mesmo no emagrecimento, definitivamente para mim não é muito. Então esse mito de que queijo branco não pode fazer parte de dieta low carb, que maluquice! Não existe isso. Não existe isso. Luíse, kefir de leite pode no lugar do iogurte? Com certeza, Lu. Kefir, na verdade, maravilhoso probiótico, mais ainda do que um iogurte tradicional. Elaine, pode ser qualquer queijo amarelo? Qualquer queijo amarelo. Quanto mais, claro, quanto mais artesanal, quanto mais natural, melhor. Mas muitas vezes a gente vai comprar o do supermercado mesmo, né? Tani, LDL alto, sem comer gorduras, o que significa? Provavelmente genético, né, Tani? Se o seu consumo de gorduras na alimentação é baixo, né? Talvez você coma a gordurinha que vem ali embutida só em um outro alimento, mas você toma cuidado para ser tudo desnatado, tudo zero gordura, carne só magra, nem come ovo direito com medo da gordura que tem na gema, e ainda assim o seu LDL é alto. É genético. A gente tem que parar, gente, de acreditar que qualquer alteração do perfil de colesterol é por causa da alimentação. Muitas vezes não é. Até estresse pode mexer no nível de colesterol, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas interpretações, porque senão a gente fica querendo acreditar tudo a alimentação, sofre na alimentação para reduzir a zero o consumo de gorduras e o nosso LDL continua ali alto, ou seja, nosso fígado nasceu bom produtor de colesterol e vai morrer bom produtor de colesterol. É o meu, por exemplo, eu tenho colesterol alto. Line, cappuccino caseiro sem açúcar é uma boa opção? Olha, eu imagino que sim, porque imagino que esse cappuccino caseiro deva ser cappuccino é café com leite e espuma, é só isso. Mas as invencionices, né, trazem o quê? Sei lá, canela, cacau em pó para participar. Se é um sem açúcar e é caseiro, imagino que sim, porque aí vai ser no final das contas leite, café solúvel, provavelmente cacau ou canela, basicamente isso. Poderia ser uma opção sim, é uma boa opção, com certeza. Carol, no lugar do leite sem lactose, posso usar leite de coco? Acho que é o leite vegetal que você colocou, né, Carol? Poderia sim. Poderia, na verdade, todos esses leites são bem-vindos. Aí, a depender do leite vegetal, que eu sempre dou um alerta, é só vai olhar a composição, vai olhar a lista de ingredientes, porque tem muito leite vegetal que você tá achando que tá abafando, comprando um negócio ótimo, super saudável, o negócio tá lá cheio de aditivo químico e açúcar. Então, sempre que você está comprando um produto industrializado, vai olhar a lista de ingredientes. Galera do YouTube, já chego aí para olhar as perguntas. Não esqueci de vocês, tá certo? Eliette, entendi, tudo depende. Obrigada pela explicação. Show de bola, Eli. Massa, massa mesmo. Eba! LC Conradi, não sei como você se chama, mas faço parte da 9ª turma e ganhei a mentoria. Estou ansiosa e ao mesmo tempo com medo. Não sei o que. Você não sabe o que, se você terá resultado ou não, tenha certeza. Tá sentindo que é agora? Se você tá sentindo que é agora, vai ser. Tá sentindo que você vai botar energia nisso? E sabe qual é o legal, gente? É quando vocês entram, mesmo que vocês estão na dúvida, assim, eu não sei se esse é o meu momento, se eu tô nessa fase de fazer essas mudanças na minha vida, com aquele empurrãozinho da pessoa aqui para trazer motivação, para falar aqui, ó, é fácil, olha isso aqui, ó, é só fazer isso aqui, ó, é muito fácil. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá certo? Então tenha certeza que você vai conseguir. Por quê? Porque você está comigo, minha amiga. Então você vai conseguir. Tenha certeza. É agora a hora da mudança. Oi, Nutri querida maravilhosa. Só assistindo vários vídeos seus e me aprofundando. Show de bola. Ai, meu Deus, minha nona turma. Tô ansiosa já para conhecer vocês, sabia? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta antes de ir pro YouTube. Crica. Amo ovo, mas o colesterol ruim tá alto e amar poder comer todos os dias. Crica, é como eu falei. Nem sempre, a maioria das pessoas, elas não respondem com aumento de LDL ao consumo de ovos diariamente. Muitas não respondem.
Os estudos mostram até que geralmente até o consumo de ovos na rotina pode aumentar LDL para mais ou menos, se eu não me engano, esse estudo que eu vi de um consumo de 4 ovos por dia ao longo de, eles testaram acho que ao longo de 3 meses e avaliaram o perfil da população. 30%, 20 a 30% da população, se eu não me engano, aumentou LDL. Geralmente se aumenta HDL também, pode se aumentar LDL. A grande questão é isso, é olhar a proporção de como está aumentando, aumentou HDL, mas... Então assim, óbvio que o LDL em si, sozinho, ainda é visto como um fator de risco. Tradicionalmente, ele ainda vai ser visto como um fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, a depender se você tem ou não esse fator de risco na sua família, a depender do seu peso, a depender do seu nível de atividade física, enfim, a depender de vários fatores de risco que você pode ou não ter, vai se olhar com mais critério ou não para ele e querer que ele realmente reduza. E por isso até que muitas vezes, para alguns médicos, vai ter que entrar mesmo com um medicamento mesmo, vai se receitar uma estatina da vida. Não vou entrar nesse mérito, não sou médica, não prescrevo estatina, não vou entrar nesse mérito se diminui ou não diminui risco cardiovascular, tá certo? Isso é conversa para eu convidar algum médico aí para vir falar com vocês. Mas o que eu queria dizer... Ah, sim, reforçar, tá bom, já vou reforçar isso. O que eu queria dizer é que faça esse teste. Talvez trazer o ovo para a rotina, 2 ovos para todo santo dia, bem possivelmente isso não vai mexer no seu colesterol. Faça esse teste. 3 meses. Bota ovo todo dia, por 3 meses. Mede hoje. 3 meses de ovo todos os dias. Mede daqui a 3 meses. Avalia. Às vezes não vai mexer nada. Você está tirando o ovo da sua vida, sofrendo por antecipação. Às vezes não vai mexer em absolutamente nada. Às vezes até só vai aumentar o HDL. Olha que maravilha. Então traga um ovinho, é tudo de bom. Tudo de bom. Deixa eu ver aqui, meu Deus, se eu consigo ver. Olha, eu vou sair um pouquinho aqui da câmera do Instagram, tá certo? Só para eu poder acessar aqui. Gente, só lembrando, tá? Lembrando que boleto. Foi liberado parcelamento no boleto, tá certo? Então, pra galera que quer entrar no Comer e Treinar, não dispõe de um cartão de crédito, pagar de vez o valor de 597, que é o valor do Comer e Treinar, fica pesado para você para pagar de vez, não tem cartão de crédito, pode ser dividido no boleto. Não sei quantas parcelas, entre em contato com a minha equipe, conversa com eles, tá certo? Dene, Paula, e a caseína? Peraí, a primeira pergunta que eu vejo aqui é, Dene, perguntando sobre a caseína. Cara, Dene, é complexa a sua pergunta, complexa. A caseína, na verdade, é o principal tipo de proteína do leite. O leite de vaca é 70% caseína, 30% proteína do soro do leite, whey protein. Boa, Crica! Nona turma, é isso aí! Dene, então, caseína é uma proteína grande, de mais difícil de gestão e absorção. Para algumas pessoas, né, alguns profissionais, é vista como uma proteína mais passível de causar inflamação corporal, que não seria interessante para a gente. E aí, assim, Dene, poderia ser uma live só sobre isso, mas eu, particularmente, de tudo que eu estudo, ainda não estou convencida. Eu não estou convencida mesmo por tudo que eu li de que para algumas pessoas, assim, que tem alguns pontos contra realmente, que a gente já sabe que o leite poderia talvez piorar, eu não acho que todos devam evitar laticínios por conta da caseína, porque a caseína é potencialmente inflamatória para todos os seres humanos. Eu realmente não fui convencida sobre isso pela literatura científica, então para mim... E a caseína, bom, a caseína é uma proteína e ela pode entrar, né? Ela vai entrar através do queijo, vai entrar através do leite, do iogurte, e para mim eu não vejo isso como um problema, tá certo? Beleza, vamos ver aqui. Qual o café da manhã equilibrado para uma ciclista antes do pedal de 60 quilômetros? Ida perguntando. Caramba, Ida, não tem como não te responder, depende, né, Ida? Imagino que isso aqui então você está perguntando antes de um pedal lá do fim de semana que você vai fazer, imediatamente antes desse pedal, né? Óbvio que quanto de mais longa duração for o seu exercício físico que você vai fazer ali, mais carboidrato será bem-vindo nesse pré-treino. Então eu diria que se você dispõe de bastante tempo entre comer e começar a treinar, se você dispõe ali de pelo menos 1 hora, você pode trazer até um pouquinho mais de proteína para fazer parte dessa refeição. Eu concentraria ali meu foco no carboidrato e na proteína. Apesar de que se você dispõe de pouco tempo, eu mandaria só carboidrato mesmo para dentro. Porque como vai ser um pedal provavelmente vai levar mais tempo ali pedalando, quando a gente ultrapassa
1h30 de atividade física, 1h30 de atividade física, nossas reservas de carboidrato, elas tendem a baixar muito e isso reduz muito performance. Então, se você quer manter a performance mais elevada, ou você vai levar, na verdade, alguma fonte de carboidrato para comer nesse caminho, ou você vai turbinar o seu pré-treino com um pouco mais de carboidrato, tá certo? E muitas vezes até esse pré-treino pode ser também o seu jantar da noite anterior, não necessariamente esse seu café da manhã. Mas a gente poderia falar de pão de boa qualidade, um pouco de geleia, ovos, 2 ovinhos, acho que digere rápido, né? Se você vai aí pelo menos dar 40 minutos de intervalo, pelo menos 40 minutos, tá? 1 hora seria o ideal. Odeio começar a atividade física com coisa para ser digerida e absorvida. Então, por isso que se você acorda e já sai para pedalar, eu diria, manda aí um pedaço de aipim cozido, ou até mesmo pão aí, sempre reforçando, né? De boa qualidade, não esse pão chechelento do supermercado, pelo amor de Deus, cheio de aditivo químico. Mas um pão, uma batata doce, um aipim cozido e vai para o treino. Pensa em repor proteína quando você voltar, pós-treino. Aí você vai repor proteína e carboidrato também, tá certo? Solange, eu estou tomando Fortifit Pro. Posso misturar com frutas? Pode, Sol, com certeza. Fortifit Pro, que para quem não conhece, é uma whey protein, né? É uma whey protein da Danone. Eu acho até o sabor bem suave dela, eu gosto bastante. Acho que ela tem uma boa diluição. Mas é basicamente whey protein, é proteína. Pode bater com a fruta? Pode. Pense que a whey protein ela vai trazer praticamente só proteína. Então você pode juntar com um pouco de carboidrato, com certeza, sem problema nenhum. Você pode, se você quiser economizar o máximo nos carboidratos, você pode só pegar 3 rodelinhas de banana congelada, pouquinho só, bater com os morangos também, se for sabor baunilha, acho que super combina. E o outro sabor dela que é vitamina de frutas, né? Combina até com mamão, essa de vitaminas de frutas. Bota pouca água para ficar cremoso, umas pedrinhas de gelo. É assim que o whey fica cremosa. Pouca água, 2, 3 pedrinhas de gelo e fica top. Fica um shake, né? Galera, é o seguinte, 9 horas. Tenho que ir. Ainda vou para casa depois daqui, que eu ainda tô na clínica. Quer fazer parte da minha 9ª turma? Quer emagrecer? Quer destravar a balança? Quer que seja agora? Quer que tenha uma pessoa do seu lado, vibrando por você, comemorando, tirando todas as suas dúvidas? Na verdade, vai ter 2 dentro do Comer e Treinar. Não uma, mas 2. Eu e Ana Tereza, minha querida parceiraça ali da equipe de nutrição do programa Comer e Treinar. Então, venha. Como faz para comprar esta no link? Está no link, Dai. Tá lá no link do perfil. Tá lá no link do perfil. Pode clicar no link do perfil e certamente nos meus stories. Certamente não, com certeza. Eu fiz aqui da clínica, inclusive, hoje. Vai lá nos meus stories, com certeza tem um arrasta pra cima. Arrasta pra cima onde pede, caso você não consiga encontrar outra pessoa aqui que não sabe muitas vezes o que é esse link do perfil. Fala, meu Deus, o que é perfil, o que é link da bio? E muita gente não sabe. Então vai nos meus stories e vai ter um momento do arrasta pra cima, arrasta o negócio pra cima. E o vídeo de inscrição vai aparecer pra você. Então, de verdade, inscrições abertas até amanhã. Amanhã é o último dia. Depois de amanhã não entra mais ninguém. A turma fechada. E segunda-feira a gente entra ali no grupo do Telegram para eu conhecer vocês mais de perto. Eu e Ana Tereza, para a gente conhecer vocês mais de perto. E, gente, só o que eu posso dizer é que, poxa, dentro do programa a gente tem desafio, a gente tem módulo de culinária, a gente tem bônus do professor Rodrigo Bicudo e professor Caio Signoretti falando sobre treino, mostrando o treino na prática. O programa é extremamente completo, extremamente completo. Assistam a live com a Andréia e com Célia. Assistam para vocês verem essas pessoas, esses alunos, dando o depoimento deles e falando a visão deles. É zero hipocrisia, é realidade ali, é realidade. Então, se você quiser que o processo seja diferente, quer desapegar de dietinha, quer ganhar autonomia, venha para o programa Comer e Treinar, venha para o programa Comer e Treinar. Eu esperando você na minha 9ª turma, tá certo? Beijo enorme para vocês, gente. Deixa eu finalizar aqui, galera do YouTube, muitíssimo obrigada, de verdade, pela presença aqui. Beijo, até a próxima. Amanhã estou aqui de volta, 8 horas da noite, tá certo? Não perca não. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar a transmissão aqui no YouTube. E agora vocês, meus amados do Instagram, já ia falar do Telegram, do Instagram. Beijo enorme, obrigada por tudo. Galera do Comer e Treinar que tá sempre aqui me acompanhando, de todas as minhas turmas anteriores, eu amo vocês. Obrigada por estarem sempre aqui comigo. Galera da minha 9ª turma, tô louca para conhecer vocês, tá bom? Segunda-feira a gente tá junto. E quem ainda não é da minha 9ª turma,
Venha ser, se inscreve, criatura. Tá lá no link do perfil, tá lá nos stories, arrasta pra cima e vem. Só venha. Beijo e até amanhã, gente. Tchau, tchau.